Saudações tricolores! Hoje tem Fluminense e Vitória, jogo importantíssimo, confronto direto e esse primeiro jogo do Marcão à frente do time novamente. E a gente vai falar sobre ele, afinal tem expectativas de mudança com relação à escalação titular. Além disso, tem notícia de negociações do Fluminense no mercado, informação nova com relação à lesão do Lima e também informação sobre o Marlon. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Júlia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. A partida de hoje entre Fluminense e Vitória vai acontecer às 7 horas da noite no Maracanã. A transmissão com imagens vai ser pela Sport TV e Premiere. E a narração, você já sabe, você acompanha aqui no Jornada. E dessa vez a gente tem uma novidade no pré-jogo, que vai ser um pré-jogo de 2 horas. Isso porque com a mudança de comando a gente vai ter muito assunto para falar nesse pré-jogo. Então você já sabe, a partir das 17 horas já pode ficar ligadinho aqui na Jornada, com pré-jogo, comentários, narração e pós-jogo de quem realmente entende de Fluminense. E pra gente falar do que há de expectativa de mudança para essa escalação, já saiu a lista de relacionados, vou compartilhar aqui na tela com vocês. A lista de relacionados não tem muitas novidades, né? A gente já havia falado aqui que Felipe Melo, Marquinhos, Manuel, Isaac e André não deveriam voltar para essa partida e de fato não voltaram. Lima já estava suspenso, a gente vai falar mais à frente sobre a situação da lesão, né? As novidades sobre essa lesão. Mais um nome novo aqui para essa partida é o nome do Matheus Reis. A Central Fluminense até já havia falado isso, que ele estaria relacionado para essa partida. Matheus Reis é cria da nossa base, tem 17 anos e vai fazer parte aí dos relacionados para essa partida. De repente é um sinal de que o Marcão pretende contar com ele para a sequência. Quem sabe a gente não pode ver o menino entrando talvez no final da partida, no segundo tempo. Fica aí a expectativa. Mas o que a gente tem de informação para a equipe titular nessa partida, segundo o Vitor Lessa, o Marcão deve manter algumas mudanças que o Diniz já vinha feito ali nos últimos jogos, mas também trazer uma mudança nova para esse time. Como vocês viram, o Marlon está relacionado para esse jogo, mas ele deve manter a dupla de zaga que vinha entrando com o Fernando Diniz, com Antônio Carlos e Thiago Santos na zaga. Marcelo, é claro, voltando a ficar à disposição, deve ser titular nessa partida. E ele deve manter também o Gabriel Pires, que era novidade no nosso meio-campo. E o que ele deve trazer de novo é o Terãs como titular. Segundo Lessa, pelo que foi indicado nos treinos, ele deve ser escalado na ponta, mas vai fazer uma dupla função. Quando o Fluminense precisar recuar, ele vai voltar e preencher ali o meio-campo. E no ataque ele vai fazer uma função mais próxima do Ares, partindo pela ponta. Vamos ver o que vai funcionar, mas sem sombra de dúvida já anima para a gente poder ver mudanças nesse time, né? Essa movimentação, por exemplo, pode ajudar o Cano a não ter que recuar tanto e quem sabe até passando mais tempo ali bem posicionado na área, ele volte a entregar os gols que não vem entregando há um tempo. E vale lembrar que o jogo de hoje é importantíssimo por pelo menos 2 motivos. Um, pela tabela. Hoje o Fluminense tem 6 pontos e vai enfrentar o Vitória, que tem 9 pontos. É um confronto direto. O Vitória hoje é o primeiro na zona do rebaixamento, em 17º lugar. Uma vitória nossa hoje já não tira a gente da zona do rebaixamento, mas tira da lanterna, o que sem sombra de dúvidas é importante para a sequência. E a gente tem um fator negativo que é um saldo de gols negativo muito grande, né? O Fluminense hoje tem menos 9 gols, Vitória tem menos 6 gols. Então, fechar também essa defesa é importante para essa partida. E o segundo ponto, né, principal para mim, é também essa mudança, essa virada de chave. A gente precisa de um Fluminense diferente, a gente precisa de um Fluminense mais confiante. E uma vitória contra o Vitória, ou um triunfo contra o Vitória, como o Bahia gosta de dizer, sem sombra de dúvidas, ajuda nessa mudança, nessa virada de chave que a gente tanto precisa. Mas agora vamos para as últimas notícias do Fluminense, só que antes disso, deixe seu like se você está curtindo esse vídeo e se você apoia o trabalho do Jornada.
Sem sombra de dúvidas, com as janelas de transferências do meio do ano próxima a abrir e também a insatisfação com alguns reforços que chegaram esse ano e ainda não renderam, a gente tem muita expectativa com as movimentações que o Fluminense vai fazer no mercado. E segundo a notícia dada pelo Caio Blois, o Fluminense está negociando para trazer o jogador Samir. Essa notícia foi publicada ontem à noite pelo Caio Blois no Trivela. Exclusivo, Fluminense tem interesse na contratação de Samir, ex-Flamengo. Sonho antigo do tricolor, o zagueiro está no México e quer voltar ao Brasil. Aqui ele traz outras informações sobre o jogador, né? O Samir hoje tem 29 anos, está no Tigres do México e tem características que atendem aos desejos do Fluminense. A apuração deles diz que as negociações estão no início e quem está à frente delas é o Fred. Segundo Caio Blois, o Fluminense entende que é uma negociação difícil porque o jogador tem um valor de transferência alto, então por isso o Fluminense vem tentando um empréstimo. O Fred está à frente das negociações, mas obviamente houve a concordância do departamento de futebol. E ele também já participou das divisões de base do Fluminense, apesar de ser cria do Flamengo, chegou a jogar em Xerém. Ele viria para suprir o Marlon e tem informação também de que o Diniz já havia aprovado esse nome antes. Ele diz aqui, no início da temporada, Fernando Diniz queria um canhoto para a posição e pediu a contratação de Henry Mina, ex-Palmeiras, conforme publicado pelo GE e confirmado pela Trivela. O colombiano também agrada ao clube, mas é mais caro que o ex-Flamengo. E aí é que vale explicar que ontem, na coletiva de imprensa do Fernando Diniz, além dos momentos em que ele se emociona, ele também foi perguntado, né, sobre os jornalistas, sobre essa saída, motivações. Também a gente sabe que o Diniz saiu porque o time não estava mais conseguindo entregar um bom desempenho. E nessa situação, o Diniz fala, né, que um dos nomes em que ele mais insistiu para o Mário contratar esse ano era o Luiz Henrique e o Fluminense fez de tudo para trazer o jogador, mas não conseguiu, porque em termos financeiros não teve como competir com o Botafogo. E o Diniz fala, né, sobre essa questão de nomes que eram importantes para ele, ele acabou perdendo, e nomes que ele gostaria que o Fluminense trouxesse e não trouxe. E aí, depois dessa coletiva, saiu uma matéria da Bárbara Mendonça com o Marcelo Neves no GE, dizendo que outro jogador que o técnico pediu, além do Luiz Henrique, era o zagueiro Henry Mina. Por isso, o Caio explica que o Fluminense também teria interesse no Henry Mina, mas como não pode trazer um outro nome que agrada, é o nome do Samir. Como ficou claro na matéria, não é uma negociação fácil, mas o ponto positivo é que o jogador quer voltar para o Brasil. Então, vale aí a gente torcer para que essa negociação dê certo e que ele renda em campo, porque sem sombra de dúvidas, uma das coisas que mais se fala quando a gente pensa nessa janela do meio do ano é justamente trazer mais um zagueiro. A nossa defesa tem sofrido muito desde a saída do Nino. Tudo bem que agora a gente vai ter o Thiago Silva, mas a gente precisa de mais um nome para fortalecer esse sistema defensivo, principalmente tendo em vista as questões de idade, questões de lesões que a gente vem tendo, né? É importante que quem entre na reserva tenha confiança e consiga dar conta do recado também. Então, se o Fluminense está negociando com o Samir, isso indica que o Marlon não terá o seu contrato renovado? Bem, basicamente, a chance dessa renovação acontecer é muito pequena. Se você, inclusive, não tinha motivo até agora para se inscrever nesse canal, acho que essa notícia é um bom motivo, né? Mas, segundo a apuração do Lessa, já estava basicamente descartada essa renovação ainda com o Fernando Diniz no comando. O Fernando Diniz tinha muita expectativa no Marlon, só que as atuações recentes foram muito ruins. Isso vinha incomodando o técnico que decidiu ali por não renovar. Mas agora essa decisão vai passar pelo crivo do Marcão. Ele assumiu o comando técnico, então cabe a ele ver o que é necessidade do Fluminense. Mas a chance dessa renovação acontecer é realmente muito pequena, até porque o Marlon não é um jogador nosso, né? É um jogador emprestado do Shakhtar. Provavelmente essa negociação envolveria valores dessa vez. E como a gente falou, o Marlon já vinha com atuações muito abaixo e nem ao menos o comando técnico anterior ele agradava. Agora, para a gente falar mais sobre o Lima, a gente já havia falado aqui que o Lima está lesionado, mas houve uma informação nova que foi publicada pelo Pedro Ribeiro no Saudações Tricolores que preocupa bastante. Exclusivo, o Lima tem lesão muscular constatada e pode ficar quase um mês fora. Segundo eles, o que foi constatado nos exames é que essa é uma lesão grau 3.
o que pode tirar o Lima, a princípio, né, seria um mês, né, mas pode se estender a uma previsão inicial. Segundo eles, ele sentiu a lesão no lance em que foi expulso no jogo contra o Flamengo e já está fazendo tratamento em 2 turnos no CT para voltar o mais rápido possível. Eu sei que o Lima não tem muitos adeptos, acho que alguns até fazem muito pouco caso dele. O Lima não é um craque, mas ele é um jogador útil para o nosso elenco. Então, sem sombra de dúvidas, essa lesão preocupa, até porque ele é um jogador que normalmente entra quando falta algum titular. Ultimamente ele tem entrado muito como titular, até por conta das lesões que a gente vem tendo. Então é uma perda importante, espero que o jogador se recupere o mais rápido possível. E para a gente encerrar o nosso giro do almoço, ainda não é informação oficial da CBF, mas segundo a apuração do Vitor Lessa, o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil deve acontecer no dia 16 de julho, então vamos ficar aí no aguardo. E você já sabe, mais tarde, transmissão aqui no Jornada, e amanhã eu te vejo novamente a 1 hora da tarde. Saudações tricolores!